Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do Prisma Proton Energia FIPE, né? Os FIPs e ES, como vocês sabem, eles são isentos, tá, de imposto de renda, tanto para a alienação das cotas com ganho de capital, como para os rendimentos, tá? Vamos utilizar aqui o relatório do segundo trimestre de 2023, que o fundo teve a apresentação recentemente. Então, vamos passar aqui para algumas características gerais, né? O ticker na bolsa é o PPEI11, tá? Deixa eu até aumentar a tela aqui. Então, ele é um veículo listado na B3, né, desde 28 de 10 de 2020. Então, o fundo conta aí com ativos de energia solar 100% operacionais, tá? Ele tem 4 ativos de energia solar, sendo que o mandato dele é para energias renováveis, tá? Então, pode ser que ele venha adicionar, por exemplo, uma eólica, né? Mas certamente ele não vai fazer isso com o tamanho de desconto em relação ao seu valor patrimonial, que a gente vai ver quão descontado está esse fundo já já, não sai daí, tá? Outra característica desse tipo de fundo é que ele é destinado a investidores qualificados, tá certo? Então, aqui a gente chega, né, num belo overview, ticker na bolsa eu já falei, um dividend yield projetado para 2023 de 9%, né, lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, o administrador BTG Pactual, o gestor é o Prisma, a cota de mercado está a 84,90 centavos, né, na data desse relatório. Agora até já subiu um pouquinho mais, né, na verdade, no fechamento ali do segundo trimestre, né, que agora a gente já está no terceiro trimestre, já em julho. E a cota patrimonial, né, 112,71, o que dá uma negociação aí de 75,32% do seu valor patrimonial, tá? Então, né, a contrário senso, significa um desconto ali entre 25% e 24%, tá certo? Valor de mercado 382 milhões, valor patrimonial 507 milhões, tá? Aqui está algumas características, né, do Prisma, que é uma gestora relevante, né, não é uma aventureira no mercado, né, mais de 13 bi aí sob gestão. O fundo conta com esses 4 ativos aqui no portfólio, né? Sobrado, Esmeralda, Anginco e Malta. A gente vai ver com detalhe aqui a estrutura desse fundo. Então, são 4 ativos de energia solar 100% operacional, tá certo? Então, aqui há algumas características importantes, né? Parte do destaque operacional aqui no consolidado, né? Houve um 20,3%, né, superior ao mesmo período do ano de produção de energia elétrica, né, produziu 20,3%. Claro que aqui teve um impacto desse ativo de sobrado que apresentou alguns problemas de manutenção operacional. A gente vai ver esse problema ele já foi corrigido, tá? Então a tendência é de estabilização e de crescimento da receita, tá? A disponibilidade média dos ativos ficou 97,4% em sobrado e 99,8% comparado com 99% utilizado para fins de certificação, tá? A menor disponibilidade do ativo sobrado está relacionada a interrupções pontuais para manutenção, que já ficaram para trás, tá? Então, o ativo gerou aí 21,5 milhões de caixa operacional, que dá 22,3% superior ao período de 2022. E, né, como eu falei, esse ativo de sobrado ele teve problemas e a seguradora, né, já indenizou referente a um sinistro no valor total de 3 milhões de reais, do total de 6,5 reclamado. Tá? Em relação à distribuição de dividendos, né, em 26 de junho, o fundo distribuiu aí R$ 4,00 por cota, perfazendo 17 milhões,6, tá? E contratou a XP para formador de mercado. Tá? Chegando aqui nos ativos propriamente ditos, né, o fundo tem tido problema só com o sobrado, que a gente vai ver mais embaixo aqui, mas o Anginco tem desempenhado bem, né? A geração aqui, ela precisa, né, estar aqui acima dessa linha preta de preferência, tá? Então, de maneira geral, o fundo tem desempenhado bem, a disponibilidade acima aqui, essa linha azul, né, a disponibilidade realizada tem ficado sistematicamente acima da certificada, isso é positivo. As características do leilão, né, isso fica no estado da Paraíba, né, aqui está o prazo de término de outorga, vencimento do contrato, enfim.
Agora passando para Malta, também tem desempenhado bem, né? Novembro e dezembro aqui, março também um pouco abaixo, mas essa sazonalidade, né, essa variação, ela é esperada, tá? Em ativos de geração solar e eólica, por exemplo, tá? Então aqui também o prazo e o vencimento do contrato também fica na Paraíba. E Esmeralda, né, que fica em Pernambuco, também tem desempenhado bem, teve um problema aqui em janeiro, né? Mas em média, né, você vê que a geração tem conseguido gerar mais e em linha com ou linha com a média histórica, mas sempre quase sempre acima do certificado. Em junho gerou, né, bem abaixo, né, assim como junho do ano passado também, né? Você vê que é realmente um período sazonalmente mais fraco, o período aí de maio a julho do ano, tá? Claro que, em geral, isso vai depender não só da qualidade do material utilizado, mas, né, do sol, né, da radiação solar. A gente vê aqui, ó, a performance de geração está acima da geração contratada no ano e a geração inferior de P50 certificada é resultado principalmente da irradiação inferior à expectativa do período, cuja reversão é esperada no longo prazo, tá? E aqui, né, o sobrado, que eu bati muito nessa tecla, que fica localizado no estado da Bahia, que foi o que teve problema. A gente vê aqui, ó, maio, junho, uma geração pífia, né, por conta desses problemas. Já tinha tido problema anteriormente, aqui em novembro voltou a gerar muito mal, e agora, né, junho parece que recuperou. Você vê que ele está abaixo, né, em vermelho aqui, tanto na média de P90, de P50 e no próprio contratado, lembrando que pode haver uma compensação, tá, entre os ativos do fundo, porque se a geração ficar abaixo da contratada durante determinado tempo, o fundo pode ser penalizado e pagar multa, mas parece que a expectativa é que os outros compensem e o próprio sobrado ele está recuperando, né? Então o próprio gestor informa aqui, né, que a geração está abaixo da contratada. Eventual déficit de geração poderá ser compensado com o excedente, né, de outras usinas e a geração inferior ao P50 é resultado principalmente da irradiação inferior, né? Seria o Sol, a questão climática, e aqui a questão operacional, interrupções temporárias para manutenção de equipamentos. Parece que agora está tudo certo, né? A gente vê que o último grande problema em relação à manutenção de equipamentos foi em setembro de 22, né? Que o fundo gerou bem abaixo, mas o fundo tem conseguido ficar ali bem próximo ao certificado, né? Então aqui ele informa que a disponibilidade média dos últimos 12 está em 96,3, devido, né, à manutenção extraordinária aqui de transformador, falha de isolador, de tensão, falha de inversores, enfim, todas as correções foram executadas e a disponibilidade da usina está restabelecida, tá certo? Então, de fato teve problema aqui mesmo, mas o pior parece ter ficado para trás. E aqui, né, isso dá uma dimensão aqui do quanto o fundo está melhorando, né, a comparação do segundo TRI de 23 com o segundo de 2002, né, geração aumentando em mais de 20%, receita líquida aumentando mais de 30%, EBITDA aumentando 39%, fluxo de caixa operacional mais 19%, lucro líquido mais 290% e a dívida líquida diminuindo 3,4%, tá? Claro que, em parte aqui, né, especial lucro líquido, é, é, é impactado pelas questões de sobrado que a gente falou, né? Então, realmente, a base de comparação ela está um pouco baixa, então se explica um pouco esses resultados, né? Tamanho e volume de resultado aqui, 40% de EBITDA, 290 de lucro, mas em geral o fundo tem sim melhorado de um ano para outro. Isso fica claro aqui, ó, não só, né, no fundo como um todo, mas na própria geração individualizada aqui, como vocês podem ver, a receita líquida, né, do Anginco, por exemplo, subiu, Malta subiu, Esmeralda subiu, e Sobrado, né, quase duplicou aqui, né, saiu de 3,5, quase não, duplicou, né, saiu de 3,5 para 7, né, então foi a que mais subiu porque foi a que sofreu no passado, mas isso, né, se repete nas outras também, né, o EBITDA aqui, ó, em todos os ativos, né, houve aumento de EBITDA, aumento de lucro líquido, né, sendo Sobrado e Esmeralda tinham até gerado um resultado negativo, Malta também.
a hold como um todo também. Então agora, né, o fundo aqui entrando num looping positivo, né? De modo que a tendência é que no futuro sobre mais lucro, mais rendimento na mão do cotista, tá? Aqui está o perfil de dívida de cada ativo e da holding, né? Essa dívida ela é predominantemente atrelada ao IPCA, então o IPCA ficando baixo, né? Como a gente vê, expectativas de inflação sendo revisada para baixo, a tendência é que, né, o resultado melhore e o fundo possa distribuir mais, o que, aliás, é uma característica de projetos de infraestrutura, tá? Que é a composição do fluxo de caixa, né? As despesas de amortização, pagamento de juros e os dividendos e despesas do fundo que são repassados ao cotista. E aqui a gente chega nos prováveis, né, e futuros rendimentos. Então é aqui que o povo gosta de saber, né? Então o fundo tem pago ali, né, R$ 4 por semestre, a distribuição tem sido semestral. O gestor falou na apresentação que eles estudam, de repente, passar esse rendimento, essa distribuição de rendimentos para trimestral ou até mensal, mas aí vamos ver. Por enquanto, né, está distribuindo aí R$ 4 a cada semestre, que dá R$ 8 por cota. Né? Aqui está em milhões em cima, né? E aqui embaixo o dividendo por cota. Você vê que é uma tendência claramente ascendente, né? Chegando, por exemplo, a 2027 ali a 13,81%, né? Distribuindo mais de 51 milhões, saindo aqui de 35,3 milhões de 2023 para 51,7 em 2027. Aqui nos anos de 2028 e 2029, né? Lembrando que isso aqui é uma projeção, tá? Eles já colocam na conta uma manutenção programada, né, que vai impactar o resultado, mas que faz parte também dessa característica de ativos. E por fim, 2030, né, para cima, até 2033 aqui, realmente podendo chegar ali a 23,28% de dividendo por cota, né, distribuindo ali mais de 87 milhões de reais. É um investimento de longo prazo, tá? Isento de imposto de renda, como eu já falei, com a característica de ativos de infraestrutura. Assim como eu já falei lá do BRZ Portos, né? Infraestrutura ela tem essa característica de no início do projeto você ser um pouco comprimido ali, porque você contrai dívida, se alavanca, conforme você vai pagando essa dívida. A geração de caixa tende a ser mais constante e com isso, né, a médio e longo prazo vai sobrando, né, um robusto fluxo de caixa que vai se traduzir em última linha em rendimento dos cotistas. Agora, é um investimento de longo prazo, né? Quem comprar isso aqui tem que estar ciente de que está investindo num projeto de infraestrutura, tá certo? E por fim, a gente vê aqui que, né, o spread em relação à NTNB 2035 aumentou aí 3,2%, né, desde o início do fundo, sem mudança significativa, né, nos fundamentos do ativo operacional. E aqui está o resultado. Um breve histórico aqui da distribuição do fundo, né? Ultimamente o fundo distribuindo aí 17,64 milhões por ano, o que dá R$ 4 por cota. Pagamento semestral, a gente já viu, né? Essa projeção aqui de rendimentos que tende a aumentar. E a variação da cota, realmente quem comprou ainda não está muito satisfeito, mas para quem comprou aqui, né, pode ser um investimento interessante. A gente já viu o tamanho do desconto que ele está sendo negociado em relação ao valor de mercado. O volume financeiro é um volume baixo ainda, provavelmente aumente isso aqui. Na verdade já aumentou, né? A cota hoje ela saiu de 84, está mais para R$ 88, tá? O fundo contratou a XP como formador de mercado e por hoje era isso, tá, pessoal? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um like para você ficar por dentro aqui do que acontece nos fundos imobiliários, fundos de infra, fiagros, dentre outros. Valeu, grande abraço.